Olá, meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui para falar sobre mais um conteúdo gramatical. Esse conteúdo chama-se adjunto. Adjunto adnominal e adjunto adverbial. Já coloquei aqui no nosso quadro todas as observações, vou explicar uma a uma para vocês. Antes de começarmos com o quadro, a própria palavra já dá uma dica, adjunto. O ad já significa estar junto, estar do lado. Adjunto adnominal está adjuntando, está ao lado do nome. Adjunto adverbial, adjuntando ao verbo. Então vamos ver passo a passo aqui cada um desses conteúdos aqui no nosso quadro, o adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Só lembrando mais uma vez, ad junto com. Esse prefixo aí, essa partícula, significa junto, ao lado. Vamos lá. Adjunto adnominal. Como eu falei para vocês, o ad aqui quer dizer junto. Ad de adnominal quer dizer junto com o nome. Eu sublinhei aqui para vocês verem, junto com o nome. Então, eu tenho um adjunto adnominal. São aqueles pedacinhos, já vou colocar o exemplo, que adjuntam, que vem ali junto ao nome, que pode ser um substantivo, por exemplo, né? O adjunto adverbial também, ó, adjunto, adverbial junto ao verbo. Então, eu tenho o adjunto adnominal, é a palavra ou conjunto de palavras, pode ser um artigo junto com outra palavra de outra classe gramatical. É a palavra ou conjunto de palavras que acompanha e determina um nome, um núcleo. O adnominal, no caso, o núcleo do sujeito, porque é o nome. Vamos falar mais um pouquinho agora sobre o adjunto adverbial. É o termo da oração que exprime circunstância de lugar, de tempo, de modo e etc. Modificando o verbo, adjunto adverbial, modificando o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Então, ele vem ali, como eu disse para vocês, adjuntar. Ele está próximo, já vou mostrando para vocês nos exemplos. O adjunto adverbial pode ser representado na oração por um advérbio ou uma locução adverbial, que dá a ideia de lugar, tempo, modo, pessoa, né? O adjunto adnominal pode ser representado na oração por um artigo, um adjetivo, uma locução adjetiva, um numeral ou um pronome substantivo. Eu vou retomar aqui para vocês. Então, adjunto adnominal, aquilo que adjunta o nome. Uma dica: o ad significa junto com, junto ao nome no adjunto adnominal e junto ao verbo, modificando o adjunto adverbial. Eu vou trocar o quadro aqui, colocar exemplos para mostrar para vocês, já volto, tá? Bem, meninos, continuando aqui a nossa aula sobre adjunto adnominal e adjunto adverbial, eu trouxe para vocês aqui, com o nosso segundo quadro, um exemplo. Então, vamos lá. Adjunto junto ao lado do nome. Então, eu tenho o adjunto adnominal. Se está junto ao nome, eu tenho um adjunto adverbial. O nome que é o núcleo do sujeito. Se eu tenho o ad, que é junto ao lado do verbo, eu tenho um adjunto adverbial.
Então, vamos ao nosso exemplo aqui. Eu tenho a seguinte oração. A paciente professora explicava os dois conteúdos calmamente. Repare que eu tenho algumas palavras núcleo aqui nesse exemplo. Primeiro deles, quem explicava o conteúdo calmamente? A paciente professora. Esse é o meu sujeito. Mas dentro desse meu sujeito eu tenho uma palavra mais importante, a palavra que nós chamamos de núcleo, núcleo do sujeito, que é a palavra professora. Tudo que adjunta, que junta com, que está ao lado dessa palavra aqui, professora, é adjunto adnominal. Reparem, o a, o paciente, tudo está ao lado, juntando a esse nome que é núcleo do sujeito. Então, nós temos aqui um adjunto adnominal, que se junta ao nome. Essa é uma excelente dica, não pode esquecer. A paciente professora explicava os dois conteúdos calmamente. Eu tenho outra palavra núcleo dentro do predicado, que é a palavra conteúdos. Aí eu coloquei a setinha aqui para vocês perceberem. Então, também adjuntando a palavra conteúdos, que é outro nome, apesar de estar dentro do predicado da oração, nós temos os e dois, que também estão adjuntando a palavra conteúdos. Então, nós temos de novo outro adjunto adnominal. Está juntando ao nome. Mas eu tenho dentro desse meu predicado uma palavrinha que diz como, que é um advérbio, que se junta ao verbo explicar. A paciente professora explicava os dois conteúdos calmamente. Então, esse calmamente está se referindo ao verbo explicar. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial. Por quê? Porque esse aqui é uma palavrinha, um advérbio que explica, que se refere ao verbo. Então, eu tenho um adjunto adverbial. Para terminarmos a nossa aula, vamos retomar. Tudo que está junto ao nome, ao lado do nome, adjunto adnominal. Tudo que está se referindo ao verbo, junto ao verbo, é um adjunto adverbial. Então, esse nosso conteúdo é facinho, tranquilo de aprender. Adjunto do lado do nome, adjunto adnominal. Se refere ao verbo, próximo se referindo, mencionando o verbo, adjunto adverbial. Então, até mais para vocês, até a nossa próxima aula.